E quais são, no caso, os principais temas que Paulo fala em Éfeso, né? Quais os principais temas abordados nessa epístola aos Efésios? Bom, a gente também tem uma amplitude muito grande de temas. Eu vou me ater aqui ao que o Harold Hoehner propõe. Acho que, por uma questão mais pedagógica, didática, eu vou manter esses tópicos aqui porque eles já oferecem muito conteúdo para debate. O primeiro grande tema, que ele é escancarado logo no início do texto, capítulo 1, é a perspectiva trinitária do apóstolo Paulo. Ao falar da obra da redenção, ele vai falar sobre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Isso fica claro ali no capítulo 1, dos versos 3 a 14. Então você tem ali mais ou menos do verso 3 ao verso 6, início do verso 7, a obra do Pai, do verso 7 ao verso 12, a obra do Filho, e versos 13 e 14, a obra do Espírito Santo. Então, o primeiro grande tema, primeiro grande tópico que Paulo desenvolve é a doutrina da Trindade. E isso é muito significativo, por quê? Porque em nenhum outro texto paulino nós vamos encontrar Paulo gastando, entre aspas, gastando tanto tempo falando sobre a Trindade. Nesse caso aqui, especificamente, tratando sobre a obra da Trindade na redenção, na salvação, ou na formação da igreja, que, particularmente para mim, é o tema central, é o eixo de toda a Epístola aos Efésios. Então ele mostra que as origens da igreja não estão, vamos dizer assim, ligadas exclusivamente à temporalidade. Ela é atemporal no sentido de que ela é uma realidade eterna, quando nada existia ainda. Esse é o conceito que o próprio Paulo vai trabalhar quanto à formação da igreja desde a eternidade. Então, o primeiro grande tema diz respeito à Trindade, consequentemente, à paternidade do Pai, não é? A obra do Filho na redenção e, consequentemente, também o selo do Espírito como garantia da nossa própria redenção. Colado à questão da Trindade, até porque esse tema também está ligado à abordagem que Paulo faz da Trindade, nós vamos encontrar a soteriologia. Então, tanto no capítulo 1 quanto os capítulos 2 e 3, Paulo vai, de fato, desenvolver temas extremamente vitais, preciosos, para a compreensão da própria doutrina da salvação. Então, a soteriologia é um ponto, é uma doutrina, é um tópico também muito importante dentro desse cenário que a gente tem no Novo Testamento, mostrando a maneira como Deus agiu em Cristo para redimir, para salvar pecadores, e a maneira como a graça de Deus alcança esses pecadores. Consequentemente, a obra do Espírito, que Paulo desenvolve não apenas na parte doutrinária, ali nos primeiros 3 capítulos, mas também vai desenvolver na parte prática, ali a partir do capítulo 4 até o capítulo 6, a maneira como o Espírito conduz a própria igreja, a maneira como o Espírito opera no contexto da própria igreja, em relação, inclusive, à salvação, à soteriologia. Terceiro tema que eu destaco, quer dizer, além da Trindade e da soteriologia, eu destaco, obviamente, a igreja, que, como eu disse, me parece ser o eixo de toda a epístola, o ponto central da epístola, e desse ponto central nós vamos então encontrar os outros tópicos ligados a ele, né? Então nós vamos encontrar ali Paulo fazendo abordagens muito profundas e significativas que inclusive a mente humana não consegue dar conta de tudo aquilo que Deus está revelando ali. A gente não consegue dar conta da profundidade e do lugar que a igreja ocupa no plano de Deus. Por exemplo, quando ele diz que ele, por exemplo, submeteu tudo debaixo dos seus pés e o colocou a igreja sobre todas as coisas, essa é uma linguagem profunda. É sobre a grandiosidade da igreja no contexto não apenas da salvação, mas até do governo de Deus sobre todas as coisas. E é um conteúdo extremamente profundo. E, obviamente, eu não posso deixar de destacar o elemento de que a igreja agora
por conta das demandas que certamente estavam sendo experimentadas na cidade de Éfeso, ela é formada por judeus e por gentios. Essa é uma doutrina capital, em que Paulo vai de uma maneira muito adequada e pedagógica tratar na Epístola aos Efésios, embora ele também vá mostrar isso em outras epístolas, com, obviamente, ênfases um tanto quanto diferentes. Então, essa doutrina da reconciliação, que envolve a reconciliação com Deus e a reconciliação entre judeus e gentios, também como uma doutrina capital dentre as doutrinas ou os temas principais aqui da teologia de Efésios.